Se você tem dificuldade em reconhecer ler com R no final, ler com acento no final, ou o verbo estar com R no final, ou estar com acento, então este é o vídeo ao qual você não pode deixar de assistir. Vamos à vinheta. Se você chegou até aqui e quer saber essa diferenciação entre ler com R, ler com acento, estar com R no final ou estar com acento no final, então olha, não há nenhuma grande complicação. Na verdade, a gente vai utilizar de uma estratégia. Qual vai ser a estratégia? Trocar o verbo ler pelo verbo observar. Isso funciona também para o verbo ver, ver com R no final ou ver com acento. Então, observa. Se eu tenho uma frase que diz assim, ele lê o livro, ele lê o livro. Eu fiquei em dúvida se é ler com acento ou ler com R. Então, vou trocar pelo verbo observar. Ele observar com R o livro ou ele observa o livro sem R? Ele observa sem R. Se ele observa sem R, ele lê sem R, com acento circunflexo no E. Agora, ele deve ler o livro. Aí você geralmente pronuncia sem o R no final, né? Ele deve ler o livro, ele deve observar o livro. Se ele deve observar com R no final, ele deve ler com R no final. Fácil, não é não? Então, observa só como a gente faz com o verbo estar. No caso do verbo estar com R, ou estar com acento, você vai trocar pelo verbo viver ou pelo verbo ficar. Exemplo, ele tem vontade de sempre estar em casa. Você ficou em dúvida se é estar com R ou estar com acento. Ele tem vontade de sempre ficar em casa ou ele tem vontade de sempre fica em casa? Ele tem vontade de sempre ficar em casa. Posso trocar também pelo verbo viver. Ele tem vontade de sempre viver em casa. Se aparece ficar com R ou viver com R, então tem que ser estar com R, né? Agora, ele me disse que sempre estar em casa. Ele disse que sempre fica em casa. Ele disse que sempre vive em casa. Se fica e vive não tem R no final, então está não vai ter R no final, vai ser com acento. Então é fácil, é fazer essa troca. Você tem que fazer essa troca para poder observar se é com R ou se é com acento. Assim funciona também para o verbo ver, né? Ele disse que sempre vê os parentes. Ele disse que sempre observa os parentes. Só que dessa vez, trocando pelo verbo observar, da mesma forma que a gente fez para o verbo ler. Ele disse que sempre vê os parentes, ele disse que sempre observa os parentes sem R no final, tem que ser ver sem R com acento circunflexo. Agora, ele disse que tem vontade de ver os parentes, ele disse que tem vontade de observar os parentes. Se observar com R, vai ser ver com R, né? Então, tenha cuidado, essa troca é muito importante e se você fizer isso, é óbvio que você vai acertar. Agora, é claro, você tem que lembrar que sempre que a gente aplica o verbo com R no final, o verbo está na sua forma de infinitivo. E o verbo com acento significa que o verbo está flexionado, está na terceira pessoa do singular, em todas as situações que eu citei, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, espero que você tenha entendido. O vídeo de hoje foi rápido, né? Então é bem importante isso na hora de escrever, não só para uma prova de concurso ou para o Enem, mas para o teu dia a dia, né? No teu trabalho, né? Então você não pode errar. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e dá o teu like, que é muito importante para o crescimento deste canal. Então eu fico por aqui e pra frente, concurseiro!